Boa noite, estamos ao vivo aqui pelo Estúdios TPFest com mais um bate-papo legal e hoje pelos espaçosjurídicos.com.br teremos a entrevista com o psicólogo que é técnico, assistente técnico jurídico, Dr. Sérgio Burgo de São Paulo. Ele vai estar conversando com a gente sobre o tema atuação técnica do psicólogo e assistente técnico jurídico em processos de família. Uma boa noite a todos vocês. Vamos chamar o Dr. Sérgio aqui para dar início à entrevista conosco. Vamos chamar aqui o Dr. Sérgio. Uma boa noite, sejam todos. Vamos aguardar a conexão. Pronto. Opa, calma aí. Aí, carregando. Legal. Boa Legal, noite, colegas. Dr. Sérgio. Seja bem-vindo aqui no Bate-Papo Legal pelos Espaços Jurídicos. Boa noite, colega Rita. Uma boa noite a todos que já estão entrando aí no Espaço Jurídico, no estúdio TPFest também. Que sejam todos bem-vindos, né, para a gente falar um pouquinho desse nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria, em primeiro lugar, que o doutor se apresentasse para o pessoal conhecer um pouquinho sobre você. Tá legal. Colega Rita, vamos lá. Então, pessoal, me chamo Sérgio Burgo, sou psicólogo assistente técnico, psicólogo jurídico, atuante desde o ano de 2018, pouco mais de 5 anos nessa carreira jurídica. Meu trabalho especificamente é referente mais em processos de famílias, processos criminais, trabalho um pouco também nas áreas trabalhistas e previdenciário. Mas as maiores demandas são os processos da famílias e criminais. Trabalho um pouco também em questões de perícias psicológicas, um pouquinho também da assistência técnica, né, da questão da defesa técnica psicológica em processos judiciais, né, que envolve menores, adolescentes, crianças, né, e a gente elabora, né, os tais documentos como pareceres, né, avaliações psicológicas, relatórios psicológicos, que servem para trazer o subsídio na defesa técnica psicológica diante dos processos. Então é um pouquinho essa minha carreira jurídica. E quais são os tipos de trabalho que o psicólogo, assistente técnico, jurídico realiza judicialmente? Quais são os tipos de trabalho e quem pode solicitar esses serviços? Legal, colega Rita. Então, os tipos de trabalhos, né, como eu disse aqui agora há pouco, os documentos que nós elaboramos, né? Os documentos são os pareceres técnicos, né, os pareceres técnicos psicológicos. Tem também a elaboração do documento que chama quesitos, né? São quesitos. Também trazemos os relatórios psicológicos, avaliações psicológicas, trazemos também questões de insanidades mentais diante de processos de família e também de trabalhista. E quem contrata, é importante a gente chegar numa questão que existe o psicólogo perito judicial. Esse psicólogo perito judicial, ele é o psicólogo do fórum, né? Ele vai ser o auxiliar do juízo. E nós aqui somos o psicólogo assistente. Eu sou contratado à parte, né, para trazer o subsídio diante de processos de famílias, a qual está percorrendo até mesmo um estudo psicossocial. Então, o perito psicólogo é o que está no fórum, ele é o auxiliar do juízo. O juízo nomeia aquele psicólogo perito, aí ele vai fazer as perícias psicológicas, ele vai elaborar o laudo pericial. Eu vou ser contratado à parte para trazer o subsídio, o documento de defesa técnica psicológica, como os pareceres, quesitos, avaliações psicológicas. Em muitos casos também um parecer crítico, né? Porque nessa questão eu posso trazer um parecer crítico pedindo a impugnação do laudo pericial feito pelo perito do fórum, né? Então é bem objetivo desse nosso trabalho. Esse trabalho, então isso que você acabou de dizer seria
a diferença entre o assistente jurídico do perito. No caso, vocês trabalham juntos ou é separadamente? Não, não, aí é separadamente, né? Eu sou contratado à parte, né? O psicólogo perito do fórum, quando há uma questão, é designado no processo da família o estudo psicossocial. Esse estudo psicossocial, aí o perito do fórum vai entrevistar as partes. A parte que me contratou e a outra parte. Aí essas entrevistas vai ser feito com as crianças, os adolescentes envolvidos no processo, os adultos, toda a parte envolvida, né, no processo. Aí esse perito, ele vai fazer o trabalho dele particularmente ao auxílio do juiz. Aí eu sou contratado à parte no trabalho para verificar se foi feito um laudo adequado, se não há fatos contraditórios. Então aqui a gente vai construir, né, a questão problema do processo, a gente vai ser contratado à parte para trazer a veracidade dos fatos, para ver se é a mesma questão que o perito enxergou. Se o perito enxergou outra questão, a gente precisa analisar para trazer um parecer pedindo a impugnação do laudo pericial. Então, E quem são contrata, trabalhos um pouco diferentes. então quem contrata é o advogado ou o próprio cliente também? Isso. É o advogado ou o próprio cliente também. Exato. E como essa avaliação psicológica influencia na decisão do juiz? Certo, vamos lá. Essa avaliação psicológica, vamos trazer, então, processo de família, né? Ou seja, uma disputa de guarda, ou uma regulamentação de convivência, ou uma modificação de guarda, ou até mesmo uma questão de alienação parental, que são esferas jurídicas dentro do processo da família. A gente vai fazer a avaliação psicológica da parte que contratou. Ou seja, vem um adulto, né, ou seja pai ou seja mãe, tá, que me contrata, eu vou fazer essa avaliação psicológica, se há um processo de modificação de guarda, ou regulamentação de convivência, ou disputa de guarda, a gente vai trazer nessa avaliação psicológica da parte que me contratou, o subsídio, né, das questões de condições psicológicas, condições emocionais desse adulto estão apto e favorável a exercer aquilo que está pedindo no processo. Né? Se está pedindo, né, uma modificação de guarda, uma regulamentação de convivência, então a avaliação psicológica ela vai ser construída nessa finalidade, que os adultos precisam estar psicologicamente, emocionalmente, muito bem elaborados, né, estruturados, para exercer uma convivência saudável com os seus filhos, né? Então a gente vai partindo nessa finalidade, aí leva essa avaliação psicológica junto ao processo, como uma prova documental. Aí esta prova documental, ela vai te levar ao subsídio a uma decisão ao juízo, a avaliação psicológica. Então, partindo para essa finalidade, a avaliação psicológica. E existe uma avaliação diferenciada da criança com o adolescente? É a mesma avaliação. O que vai ser mudado é algumas questões técnicas, né? Uma criança de 3 anos de idade, né? Ela não tem ainda uma fala, símbolos expressos para a gente conseguir buscar alguma questão. Agora, um adolescente já de 12, 13 anos, ele consegue já ter símbolos, consegue expressar facilmente para a gente conseguir levantar e trazer alguma questão técnica. Então, assim, o trabalho, ele é feito mesmo com crianças, né, na pré-adolescência ou já adolescência. O que vai mudar é a técnica de observação, a técnica de entrevista, né? Com crianças, né, é ideal a gente fazer alguns jogos lúdicos e a gente buscando alguma questão ali. Com adolescentes, né, a gente vai entrevistando, conversando normalmente com uma observação, né?
O trabalho é o mesmo, é que só muda a questão, né, da idade, que precisa ser um pouco diferente a técnica para buscar algumas questões para o processo, né? E qual é a importância do advogado contratar o trabalho do assistente jurídico à parte, trabalhar Uhum, junto com ele? Eu gostaria que você falasse dessa importância, porque, uhum, no meu ver, pelo que você disse, é uhum. muito importante ter um trabalho em conjunto nesses processos. Então, eu gostaria que você falasse realmente qual a importância focada judicialmente. Exato, exato, colega Rita. Uma boa pergunta, legal. Vamos lá. Então, né, assim, a gente temos a questão do Código do Processo Civil, tá? A gente, como psicólogo assistente, a gente é amparado pelo Código do Processo Civil e pelo nossa resolução da nossa classe também. Então, a gente não é vedado de fazer as questões do nosso trabalho e lançar os documentos como defesa técnica psicológica processuais, tá? Então, a importância do nosso trabalho é diante dessa finalidade, da gente trazer, levantar subsídios, trazer documentos na ciência técnica psicológica, né? Levantar documentos na questão problema do processo. A gente entende que as duas ciências, elas precisam caminhar juntas, como a ciência do direito e a ciência da psicologia jurídica. Então, quando intercala e essas duas ciências, elas caminham juntas, né? O advogado com a sua técnica, com a sua ciência, né? Com o seu conhecimento do direito, da advocacia, com o seu conhecimento jurídico, nós entramos com a ciência da defesa técnica psicológica, né? Então, é muito importante essas duas ciências caminharem e andarem juntas diante do processo. E como experiência, o que nós avistamos no processo? Em muitos processos, ou a maioria dos processos, tanto os promotores como juízes ou juízas, eles pedem, né, a prova documental diante de questões psicológicas, né? Como a gente falamos aqui, dentro do processo da família, há uma esfera que se chama o estudo psicológico, né? Que o perito vai precisar fazer, levantar questões psicológicas das partes envolvidas. Então, entenda como a psicologia jurídica, ela está completamente inserida diante de uma ordem judicial. Então, é muito importante, né, essa interação entre as duas ciências, para que a gente busque a veracidade dos fatos, para que a gente busque, né, o subsídio do processo, para que tanto o psicólogo jurídico, o psicólogo assistente e o advogado caminhem juntos para trazer, né, os documentos, a prova psicológica documental diante do processo para levar ao subsídio ao judiciário. E, pelo que eu vejo, não só na vara da família, na vara civil, Uhum, mas também na uhum, penal e na trabalhista, também é importante essa avaliação uhum. psicológica. Exato, exato. Na vara trabalhista, a avaliação psicológica, ela tem a finalidade da gente trazer algumas questões de insanidade mental. O que muito acontece na vara trabalhista é a questões de abuso moral, né? É a questões de síndrome do esgotamento emocional dentro das empresas. Então, esse colaborador, esse empregado, né? Ele está ali anos e anos sofrendo esse abuso moral dentro da empresa, ele está tendo uma síndrome de um esgotamento emocional dentro da empresa, por questões ali da pressão psicológica, da questão ali do abuso moral psicológico sobre a vida desse colaborador. Então, a gente vai trazer a avaliação psicológica desse trabalhador, né, para trazer essa sanidade mental, né, esse desconforto que ele está sofrendo dentro do ambiente do trabalho, né. Então, a gente traz esse subsídio. Nos criminais, né, a avaliação psicológica, a gente vai trazer, né, algumas questões quando se envolve
questões de falsas acusações, né? Questões de denunciação caluniosa. Aí a gente vai trazer a avaliação psicológica desse réu para trazer a veracidade dos fatos diante daquilo que ele está sendo acusado falsamente, né? Então é um subsídio também. Aí o outro trabalho também é a questão do previdenciário, né? O que que a gente faz? Antes, né, desse colaborador, né, ou desse cliente ir para a perícia do INSS, é muito importante ele já ter um laudo particular, é muito importante ele já ter uma avaliação psicológica particular antes dele fazer a perícia no INSS, né? Porque é uma prova documental que vai ser analisado dentro da perícia do INSS que esse colaborador já tem um laudo particular, já tem uma avaliação particular psicológica. Então, é muito importante essa defesa técnica, essa ciência técnica, né, onde a gente tem alcançado muitos resultados favoráveis diante de todas essas demandas judiciais. E acaba sendo até mais rápido, né? Tendo essa avaliação, esse parecer particularmente, né, feito pela pessoa, porque acaba andando mais rápido o processo. Isso, senhor, isso, exatamente. Então, assim, isso a gente consegue ganhar tempo, né? Esse desgaste emocional desse cliente, né? Ali não se cessa, né? Em um período curto, né? Então, acaba sendo mais questões bem mais rápidas, né? Um trabalho onde está atuando 2 ou 3 profissionais, né? Tem um advogado, né? Tem um psicólogo jurídico, às vezes a gente trabalha com 2 profissionais psicólogo jurídico, às vezes o advogado tem o seu assistente também, tem o seu parceiro ali na advocacia. Então entende que são em torno de 2 ou 3 ou 4 profissionais trabalhando em prol desse cliente, né? Aí o processo ele vai avançando com mais subsídio, ele vai avançando com mais veracidade dos fatos, né? Aonde quando chega ali, né, ao judiciário, já está bem amparado esse processo, né? E ali se tem uma decisão bem mais rápido e uma decisão favorável, né? E eu vi no seu perfil também que você é psicólogo forense. Eu gostaria de saber qual a diferença entre a psicologia jurídica e a psicologia forense. Certo. A psicologia forense é uma psicologia que é dentro do fórum, né? É o trabalho do perito psicólogo judicial, né? Forense tem a questão do fórum, né? Tem esse significado. Por isso que chama forense. Aí é o psicólogo perito dentro do fórum. Aí esse psicólogo forense, ele não vai ficar somente na esfera familiar, né? Aí ele vai ser da esfera criminal, né? Da esfera da família, da esfera civil, né? E algumas vezes também do DRT, da questão da justiça do trabalho, né? Então o psicólogo forense, o forense tem o significado de fórum, ele vai ser, né, o auxiliar dentro do fórum, né? Na esfera familiar, criminal, civil, trabalhista, previdenciário, ele vai ser dentro do fórum. Aí o psicólogo jurídico é o psicólogo aqui fora, né, que é contratado à parte para trazer esses subsídios desses documentos ao qual nós estamos aqui explicando um pouquinho. Então é essa a diferença, né? O psicólogo jurídico é o que trabalha particular aqui fora. O psicólogo forense é o que trabalha dentro do fórum como auxiliar do juízo. Quando existem controvérsias no processo, sempre há necessidade de ter uma avaliação do assistente jurídico? Quando há esses fatos contraditórios, né, é muito importante a gente já ter trabalhado nisso, para que não aconteça esses fatos contraditórios. Ou seja, o que a gente sempre orienta, né? Vamos supor que o processo já tem bastante tempo, já está quase na fase final, né? Aí chega uma decisão desfavorável, né? E por que chegou essa decisão desfavorável, né? Porque às vezes não houve uma atuação de um psicólogo jurídico no inicial desse processo, né?
Então, assim, o psicólogo assistente técnico jurídico é muito importante ele entrar na fase inicial do processo, porque ali o processo ele vai estar embasado em muitas questões dessa defesa técnica, né? Os pareceres, avaliações, relatórios psicológicos, laudos psicológicos, os quesitos. Então, assim, o psicólogo assistente, o que a gente orienta, é muito importante já entrar na fase inicial do processo, né? Porque ali nós vamos estar, vamos dizer um português bem claro, tá? A gente vai estar pressionando o judiciário, né, a entender a veracidade dos fatos, né, diante da atuação do psicólogo jurídico, interligado com a técnica do direito também, né? Então é muito importante nessa fase inicial. Já que não houve a fase inicial, a contratação desse psicólogo jurídico, aí houve um laudo desfavorável, houve uma decisão desfavorável, aí nós vamos entrar no processo, né? Nós vamos levantar Acaba o parecer. atrasando mais, né? Isso, exato, exato. Então, se traz mais tempo ainda de processo, porque vai ser feito, né, as questões ali, né, das alegações finais, né? Então, a gente entra aí no processo ali, talvez no meio ou no final do processo, aí vai começando tudo de novo, como fosse um quebra-cabeça, né, para a gente conseguir montar lá no final a última peça. Mas se tivesse entrado na fase inicial, lá atrás no processo, hoje essa decisão ela seria diferente, né? Então o psicólogo jurídico, ele muitas vezes ele muda o percurso do processo e uma decisão favorável à parte, ok, ele contrata, né? Doutor, no caso de uma disputa de guarda, como é feita a avaliação? Seria somente com a criança, com os pais também, com testemunhas? Como se dá essa avaliação? Legal, legal, uma boa pergunta. Essa avaliação psicológica, quando eu sou contratado à parte, e essa parte que me contratou, às vezes, ou em muitas vezes, ele está sendo impedido de ver essa criança, né? Então já começa por aí. Já é uma dificuldade dessa parte que me contratou de trazer essa criança para me avaliar, para me trazer um documento de defesa, porque ele já está sendo impedido de exercer, de conviver com essa criança. Então, essa é a primeira questão, tá? Às vezes, algumas partes que me contratam, às vezes a gente consegue atender a criança. Aí a gente atende a criança junto com esse adulto, a gente interage, a gente vai conversando, eu vou observando e vou trazendo ali, né, a questão legal ali do processo diante dessa avaliação psicológica. Mas eu coloco assim, em torno de 70% ou 75% é difícil de eu atender as crianças, porque a parte que me contrata já está tendo uma dificuldade de trazer essa criança para mim atender. E diante do nosso conselho de classe, né, também tem a questão, quando a gente atende a criança, se a outra parte, o outro responsável legal, né, que a outra parte não está sabendo que eu estou atendendo a criança e trazendo o documento, né, para o processo, basta somente um responsável legal ter autorização. Se a parte que me contratou, ele autoriza eu atender essa criança, já está sendo legalmente, tanto pelo nosso conselho de classe, pelo tanto direito também de eu atender essa criança. Então não há impedimento. Só que tem essas questões, né? É um pouquinho difícil ter o contato com essas crianças por causa da questão problema do processo. Aí geralmente eu atendo só a parte que me contratou. Mas às vezes também atendo as crianças também, que é essa parte que me contratou traz para mim atender também. E no caso, então, a parte que atende a criança seria o perito judicial, a pedido do juiz. Isso. Aí o perito judicial, ele vai atender, né, as duas partes, adolescentes, crianças, tios, avós, quem ele quiser, ele pode solicitar ali para atender no fórum as partes envolvidas no processo. E o assistente jurídico, ele tem acesso a esses laudos que vêm
do perito ou somente Uhum. quando é entregue para o juiz? Não, a gente tem acesso a todo o processo, né? Quando a gente é contratado, aí a gente já pede todas as peças processuais, o número do processo, a senha, para a gente analisar todo o processo, né? Trazer uma análise minuciosa de todas as peças processuais para saber a questão problema, para a gente trazer um documento de defesa técnica psicológica, né? Então, Então a gente tem acesso a todo o acompanha, processo. acompanha também toda a avaliação do perito, feito pelo perito. Isso. Acompanha, assim, vamos dizer, é, não presencialmente, mas aqui fisicamente, né? Virtualmente. Presencialmente, a gente não pode acompanhar a entrevista presencialmente dentro do fórum, mas a gente consegue trazer o laudo que ele elaborou, a toda a entrevista, né? Todos os procedimentos, é entregue a nós, aí nós vamos trabalhar em cima daquilo que foi feito. E, doutor, quando no processo tem, no caso de transtorno de personalidade, como é feito essa avaliação, esse parecer? O transtorno de personalidade é trazendo tanto na esfera da família e criminal, né? O transtorno de personalidade, existem várias questões de transtorno, né? Tem o narcisismo, a questão da empatia, né? A questão ali que não tem, né, uma questão de patologia, né? Então, assim, o transtorno de personalidade se traz diante do processo, né? A gente precisa analisar o, qual é o grau, né, do desgaste emocional dessa parte, né? Como eu disse um pouco tempo atrás, né? Há muitas questões que envolvem questões contraditórias, né? Falsas acusações, né? Situações delicadas, né? Complicadas. Então, esse transtorno psicológico, a gente precisa avaliar diante não somente do momento agora, mas o que o processo está trazendo, né, de transtorno a essa parte que nos contratou, né. Então a gente precisa ter essa interpretação, a gente precisa ter esse entendimento, até mesmo a questões de políticas públicas, né, a gente precisa entender, né, essas questões de transtorno, né, da personalidade, transtorno psicológico, para a gente conseguir trazer a veracidade dos fatos. Tá certo. E a gente tem aqui as perguntas dos internautas que enviaram. Uhum, E uhum. a Meire Vasconcelos, de São Paulo, ela pergunta se é necessária a contratação de um psicólogo jurídico em casos de adoção. Sim, sim, exato. Qual é o nosso trabalho em casos de adoção, né? Aí a gente vai fazer, né, a avaliação da criança e da parte, né, desse casal que vai adotar essa criança ou adolescente. Aí qual é a finalidade, né, dessa avaliação, né? A gente vai buscar o que esse casal tem para oferecer o melhor para essa criança ou adolescente, né? A gente precisa analisar tudo, questões financeiras, questões emocionais, né? Questões do ambiente familiar. A gente vai analisar esse casal e vai analisar a criança para ver se a criança ela está aceitável a essa adoção, né? Se a criança ela está ali aceitável a ter essa adoção e conviver com esse casal. É tanto o psicólogo jurídico como o psicólogo social também. Aí o psicólogo social vai visitar a residência, a casa desse casal, vai fazer a questão social, analisar todo o ambiente da casa, né? Aí vai trazer um documento também de subsídio e a gente, como psicólogo jurídico, né? A gente vai trazer as questões emocionais desse casal e ver se esse adolescente ele está aceitável, né, a essa adoção junto a esse casal. E a gente tem a pergunta do Cláudio Sapata, de São Paulo também. Ele pergunta quem solicita o assistente jurídico durante um processo e que tipos de exames podem ser pedidos. Quem solicita o assistente técnico dentro do processo é o próprio advogado, né, que ele vai
nos habilitar, né? Ele vai fazer um documento nos habilitando a entrar no processo. O CPC, o Código Civil do CPC de 2015, ele traz ali no inciso 2, né, a questão que cumpre às partes, no prazo de 15 dias, indicar o assistente técnico e a apresentação dos quesitos, né? Os quesitos que esse perito vai responder, né? Então, assim, aí esse advogado, ele vai nos habilitar a entrar no processo. Habilitou, entramos no processo, aí começa a nossa atuação. A elaboração dos quesitos, dos pareceres, das avaliações psicológicas. Então, é o advogado que vai nos habilitar a entrar no processo. E o Júlio Mesquita, de Santa Catarina, ele pergunta, como é feita a avaliação para se ter total credibilidade do depoimento das testemunhas, vítimas e réus? Nessa pergunta é mais específica para o perito dentro do fórum, né? Esse perito dentro do fórum vai analisar essas entrevistas, as testemunhas também. O que eu entendi aí também é alguma questão de tribunal do júri, parece que ele está tendo alguma questão de tribunal do júri aí. Então esse perito do fórum, ele vai analisar as testemunhas ali no tribunal do júri, vai ver os procedimentos, e a gente aqui, a gente vai ver como é que foi feita essas entrevistas, como é que foi colhido as entrevistas dessas testemunhas, aí nós vamos entrar com a nossa defesa técnica, né, na ciência técnica psicológica, analisando as questões da testemunha, né, essas testemunhas, elas estão ali adequadas a testemunhar nesse processo, né, são exemplos, né, essas testemunhas, eles estão adequados diante desse processo de alta complexidade, de testemunhar uma questão no processo. Então a gente aqui fora, a gente analisa testemunhas, entrevista, os relatos e também diante do processo, né? Aí o perito vai fazer o trabalho dele lá dentro do fórum, né? A gente aqui analisar testemunhas e as entrevistas dessas testemunhas se estão ligadas, né? Se um fala uma coisa, outro fala outra, então a gente precisa ter este olhar técnico, essa observação técnica. Às vezes uma testemunha falou uma coisa, o outro falou outra, então a gente precisa trazer essa defesa técnica e entender o relato dessas testemunhas. E também aí se dá a importância de ter a contratação do serviço do assistente jurídico à parte, para saber se o perito também está fazendo avaliação de acordo, né, doutor? Isso, exato, né? Às vezes, porque assim, a gente entende que no fórum, né, são muitas demandas, né, que esse perito, e ele tem muitos trabalhos, demandas ali, então é corrido. Então, às vezes, faz um trabalho assim que passa despercebido, só que isso é fatal, né? Isso é complicado, né? Coisas de muitas responsabilidades. Então, passa ali um desvio, uma questão errada, e vem a sentença, né? Então, é muito importante, como reforço aqui novamente, é muito importante o assistente técnico já entrar na fase inicial do processo, né? Se não teve como entrar na fase inicial do processo, está no meio do processo, no final do processo, aí a gente vai buscar também questões, né, para que se traga a veracidade dos fatos, né? Então é muito importante essa atuação do psicólogo assistente. E a Celeste de Fátima, de Minas Gerais, ela diz o seguinte: eu gostaria de saber quais os fatores podem influenciar o comportamento de um criminoso para ser contratado o psicólogo jurídico para avaliar se esse criminoso tem problemas psiquiátricos. Certo. E aí esse exame se chama exame de culpabilidade. Exame de culpabilidade. A gente vai ver esse exame, né, o criminoso, né, não sei o ato que ele cometeu, né, vamos dar um exemplo, foi um homicídio ou um furto, então esse exame de culpabilidade, a gente vai trazer, né, se ele tem condições psicológicas ou mentais
de responder por esse ato, né? Às vezes ele tem alguma questão psiquiátrica, ele toma um remédio controlado, ele tem alguma disfusão mental desfavorável, né? Então ele cometeu ali um furto, um homicídio, então a gente traz esse exame de culpabilidade, se ele pode responder por esse ato, sendo que ele já tem uma disfusão mental, né, desfavorável. Então é um pouquinho nessa questão, assim. E a Márcia Maria, de Brasília, pergunta como o cliente pode contratar ou solicitar o serviço do psicólogo jurídico. Seria pedido para o advogado contratar ou eu mesmo, como cliente, posso contratar? Sim, sim. Tanto o advogado como o cliente, tá? Aqui, o que eu trago aqui, geralmente, um pouco mais os advogados entram em contrato, né? Para a gente fazer essa atuação, para a gente entrar no processo. Mas também tem uma proporção que os clientes entram em contato, né? Pessoas físicas ou pessoas jurídicas entram em contato, aí a gente faz uma breve reunião, explico como vai ser a nossa atuação, aí eles passam para o advogado e o advogado entra em contato para nos habilitar. Então, assim, não há esse impedimento, né? Não há tem que ser o cliente, tem que ser o advogado, não, pode ser tanto o cliente como os advogados, né? E o Guilherme Araújo, do Acre, ele pergunta qual a diferença entre uma avaliação realizada em um adulto e uma criança. A responsabilidade do profissional é a mesma? Sim, a responsabilidade é a mesma, sim, sim. É, a avaliação da criança, né, depende da idade, tá? A gente faz uma avaliação com brincadeiras, com jogos lúdicos, tá? E entendendo qual é o que aquela criança está passando no momento, né? Ou o que passou ali um tempo atrás. Então a gente precisa fazer essa avaliação com a criança. Mas o que vale muito mais, né? O que traz o nosso olhar aqui é quando a gente avalia a criança junto com o adulto, junto com algum dos seus genitores. Aí sim é um trabalho que a gente consegue trazer mais subsídio, né? Quando a gente está numa sala, num ambiente, né, de uma avaliação psicológica, está uma criança ou um adolescente junto com algum dos seus genitores, a gente consegue entender um pouquinho melhor e trazer, né, esse documento nessa avaliação psicológica. Doutora, vou fazer uma pergunta, agora que a gente tem bastante crianças que acabam sofrendo abusos, Uhum, violências dentro de casa. Nesses casos, uhum. como se dá essa avaliação? É também pelo lúdico? A criança consegue expor através do lúdico o que ocorreu com ela, seja por alguém da família? Tanto pelo questões de jogos lúdicos ou também ali de uma observação, né, de uma coleta de dado. Só que o que acontece? A gente já precisa ter no processo para a gente já ter, né, uma técnica no processo, o que está acontecendo, né? Ah, essa criança foi ouvida primeiramente na delegacia ou no conselho tutelar e relatou que sofreu uma importunação sexual ou um abuso sexual de algum adulto. Então a gente já sabe como é que a gente vai trabalhar com essa criança, né? Então a gente chega no ambiente terapêutico, a gente acolhe, a gente recebe essa criança sem vitimá-la, né? A gente faz ali uma questão de um depoimento especial, sem danos, né? Com essa criança, para trazer, né, o que está acontecendo diante daquilo que foi relatado. Mas essa questão, né, essa pergunta, eu acho que vai ficar por uma próxima live, porque aí tem muitas questões a É ser bem relatada nessa pergunta, complexa, tá? né, doutor? Hum, E eu vou para a próxima pergunta do Miguel Ventura, que é a última pergunta que nós temos de hoje. Ele é do Rio de Uhum. Janeiro. Ele pergunta: dentro de uma ação trabalhista, em que o trabalhador entrou em depressão devido a acontecimentos no trabalho, o psicólogo assistente jurídico tem como provar através da avaliação? Como é? É que deu uma travada. Pode repetir de novo, seu Com colega? certeza. Deu uma travada O aqui.
Pode repetir. Miguel Ventura, do Rio de Janeiro, pergunta: dentro de uma ação trabalhista em que o trabalhador entrou em depressão devido a acontecimentos no trabalho, o psicólogo assistente jurídico tem como provar, através da avaliação, que de fato ocorreu essa depressão Exato, no trabalho? exato, sim, sim. Então, é tanto a avaliação psicológica, como também uma anamnese, né? O que é anamnese? Algumas perguntas que a gente vai fazer esse colaborador que está ali com uma questão depressiva, por questões do ambiente do trabalho. Aí, na anamnese, a gente vai começar a construir a avaliação psicológica, né? A gente vai construir também, né, um atestado de insanidade mental, né, que esse trabalhador, né, ele, pela questão do trabalho, um ambiente de pressão psicológica, um ambiente de abuso moral, né, psicológico, a gente vai construir essa avaliação e trazendo, né, a questão depressiva, ansiedade, né, insônia, né, trazendo alguma síndrome também, síndrome do esgotamento emocional. Então a gente consegue sim, vai colhendo essas questões, né, desse colaborador diante da sua questão problema no ambiente do trabalho. E eu gostaria de agradecer ao doutor a presença aqui nos espaços jurídicos.com.br. Eu gostaria que o senhor deixasse os seus contatos para o pessoal poder estar entrando em contato, ou tirar dúvidas, ou contratar os seus serviços. Uhum. Legal, legal. Eu agradeço, tá, pela disponibilidade também, pelo convite. Me chamo Sérgio Burgo, tá? O meu perfil no Instagram, né, sergioburgo.psicólogo. Aí tem um outro perfil no Instagram também, outro perfil, o meu trabalho é mais específico nesse outro perfil, né, nas varas trabalhista e previdenciária. Lá é sergio.cabreira.psi.jurídico, né? Então lá é mais questões trabalhistas e previdenciários. sergio.cabreira.psi.jurídico. E o meu perfil nas varas da família e criminal é sergio.burgo.psicólogo. Esse é o perfil das varas família e criminais. Tem um contato também do WhatsApp. No link da bio, lá, dos meus perfis do Instagram, tem acesso ao meu site, lá também tem um WhatsApp, tá? E fico à disposição, caso queira ter essa atuação técnica, que é muito importante na ordem judicial. E faltou algo a gente ressaltar que seria importante, doutor, aqui? Bom, acho que acredito que fica um pouco para a próxima live. A gente já Que são muitos conseguiu temas. abordar todo vamos supor, Isso. uma boa parte do assunto aqui na live sobre o trabalho. Sim, sim, exato. Sim. Então, hoje foi o tema a questão do trabalho técnico, né, do psicólogo jurídico, em processo, né, da família. Então, a gente conseguiu trazer toda a questão, né, dos processos da família, como é importante a gente ter essa atuação do psicólogo jurídico, né, que pode mudar o percurso do processo e ter uma decisão favorável à parte que nos contratou. Então, eu agradeço a sua presença aqui no Bate-Papo Legal dos espaços jurídicos.com.br. Vamos fazer uma nova entrevista com outros temas aí, porque tem bastante tema que as pessoas acabam tendo dúvida, né? Principalmente nessa parte da psicologia. Então, é bastante importante. E também é novo, né, doutora, esse conhecimento, que as pessoas possam contratar também o assistente jurídico à parte. Muitas vezes as pessoas acreditam que é somente aquele perito do fórum, né? Então, isso é bastante importante também as pessoas saberem, né? Terem o conhecimento disso. Então, eu agradeço a sua participação e a gente vai ficando por aqui, agradecendo a audiência de todos vocês aqui na live, desejando uma boa noite e até o nosso próximo programa. Pessoal, uma boa noite a todos vocês. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Boa noite, colega Rita. Até mais, pessoal.